Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar aqui com vocês sobre filhos que têm pais doentes. Ou os dois, né, com algum problema de saúde, ou o pai ou a mãe com algum problema de saúde. Bom, pessoal, é uma situação bem delicada, né? Só quem passa por isso vai saber exatamente o que vai ser falado aqui nesse vídeo. Mas mesmo que você não passe por essa situação, você vai conseguir compreender um pouco, né, de como é a vida de quem tem pais doentes. Bom, pessoal, vou aqui me exemplificar mais uma vez, porque é uma situação que acontece comigo e quando eu uso exemplos, vocês conseguem entender melhor, né, o vídeo. Bom, pessoal, a minha mãe, ela tem alguns problemas de saúde desde quando ela era mocinha, sabe? Quando a minha mãe tinha ali dos seus 15 para 18 anos, ela trabalhou muito, ela veio de uma família pobre, então com 15 anos ela já estava ali trabalhando. Na verdade, ela começou a trabalhar bem mais cedo do que isso. Acredito que com uns 12 anos ela já estava cuidando de crianças, sendo empregada doméstica das casas aqui da cidade, né, que ela nasceu. E aí, pessoal, a minha mãe, por ser novinha, ela queria muito agradar os patrões. Então a minha mãe se desdobrava, sem falar que os patrões também eram muito exigentes e pediam muitas coisas. E era só minha mãe para fazer tudo. Então queria isso, queria uma comida assim, queria, entendeu? Outra comida dessa forma, sempre com muitas exigências e minha mãe tendo o que fazer. E a minha mãe, ela morava em sítio, então ela vinha para a cidade de a pé e voltava de a pé tarde da noite. E fez essa vida por bons 5 anos, acredito eu. Nessa época eu nem era nascida ainda, né? Minha mãe era solteira. Só que com 20 anos, a minha mãe conheceu meu pai e eles se casaram. E logo que minha mãe casou com meu pai, ela começou ali a perceber os primeiros sintomas, né? Dor aqui, dor ali, dor na coluna principalmente, coluna, artrose, osteoporose, hérnia de disco, todos esses problemas aí relacionados à coluna. E com o passar dos anos, foi aparecendo outros, pressão alta, diabetes, enfim. E tudo isso impossibilitou a minha mãe de ter uma vida normal, de trabalhar fora, de, sei lá, assumir a própria casa sozinha, sabe? Cuidar do próprio serviço doméstico sozinha. Então, pessoal, desde que eu nasci, eu tenho esse certo peso. Por exemplo, a minha adolescência inteira, desde quando eu sou adolescente, eu precisava ter que ajudar a minha mãe com o serviço de casa. Então, assim, primeiro eu tinha que fazer o serviço doméstico e só depois eu saía para onde eu queria sair, seja escola, seja igreja, enfim. Porque a minha mãe, ela não conseguia dar conta do serviço da nossa casa. Eu sempre tinha que estar ajudando a minha mãe. E isso, pessoal, até os dias de hoje. Então, eu sempre tive esse peso em ter que ajudar dentro de casa com o serviço doméstico, porque eu sabia que minha mãe não daria conta sozinha. Por ser dessa forma, eu tive que encontrar uma carreira onde eu pudesse ajudar em casa a minha mãe e também ganhar um dinheiro. E qual profissão seria essa, né? Bom, pessoal, é claro que eu tentei caçar muito emprego na minha cidade e mesmo que me chamassem,
a gente ia ver o que dava para fazer, sabe? Se eu faria o serviço doméstico à noite, enfim, porque eu também precisava de dinheiro, né, para sobreviver, para comprar minhas coisas e ajudar dentro de casa. Só que como eu não encontrei trabalho, como vocês já sabem aqui da minha luta, né, para conseguir um trabalho, eu acabei tentando criar uma profissão empreendedora, sendo a dona do meu próprio negócio, fazendo meus horários, tendo uma loja online e também tentando aqui o YouTube, né? Até um dia conseguir a monetização do YouTube. Porque eu conseguiria trabalhar e mesmo assim conseguiria ajudar minha mãe no serviço doméstico dentro de casa. Então assim, seria o trabalho perfeito para mim, né? Trabalhar com a internet ou ter aí a minha própria loja, porque dessa forma eu conseguiria ajudar minha mãe dentro de casa e também conseguiria ganhar o meu dinheiro, realizar ali a minha profissão, fazer as minhas coisas. Só que, pessoal, não foi tão fácil assim, né? Não foi fácil. Eu tentei caçar emprego, não consegui. Também tentei a loja online e também não deu certo. E assim, pessoal, hoje eu fico um pouco frustrada com a minha carreira, porque pelo fato de eu ter uma mãe um pouco dependente da minha ajuda, eu precisei, às vezes, ter que renunciar à minha vida para ajudar dentro de casa. Ou seja, eu via as minhas primas saindo de casa a hora que queria, eu via as minhas primas, sei lá, trabalhando em empregos que prendem ela ali o dia inteiro. Só que eu não podia ter a mesma realidade que elas, porque a mãe delas até então tinham um pouco mais de saúde e eram mulheres que conseguiam cuidar da casa sozinhos sem ficar precisando das filhas. Já no meu caso, a minha mãe precisava de mim. E assim, pessoal, é complicado, né? É bem complicado. Hoje, nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, a minha mãe, ela pegou a dengue, né? E aí com a dengue veio aí um resfriado muito forte, fraqueza, que tá impossibilitando a minha mãe de comer direito. A minha mãe não tá conseguindo comer, sabe? Não tem vontade de comer. Esses dias mesmo deu uma forte dor na coluna. E assim, 2 horas da manhã eu tive que ir com a minha mãe pro hospital. E assim, pessoal, eu sozinha dentro de casa, sabe? Tendo que resolver tudo isso. Eu tenho um irmão, só que o meu irmão já é casado. E tenho meu pai, só que meu pai, ele trabalha à noite e não tem como ele sair do trabalho, sabe? Então assim, foi uma loucura. 2 horas da manhã no hospital com a minha mãe. Super atacou minha ansiedade, né? Eu fiquei super ansiosa, começou a me dar tremedeira. Então assim, é um fardo grande, porque quando a minha mãe tá bem de saúde, ela já depende muito de mim. Eu preciso continuar ali fazendo o serviço de casa, ajudando. Só que quando a minha mãe tá realmente doente, mais doente ainda, o peso se torna muito grande sobre mim, pessoal. Sempre que minha mãe pega alguma gripe, alguma virose, assim, nossa, pessoal, são os piores dias da minha vida, porque ali eu sei que eu vou trabalhar 10 vezes mais, sabe? Porque a minha mãe não vai conseguir fazer a parte dela dentro de casa e vai sobrar pra mim. E aí eu vou ter que cuidar da casa sozinha e também vou ter que cuidar da minha vida, né? Dos meus projetos, das minhas coisas,
dos meus bicos, né? Como eu já falei pra vocês, eu vivo de bicos, faço uma coisa ali, faço outra coisa ali, e dessa forma eu vou tentando ganhar um dinheiro, pelo menos pra não dizer que não ganhei nada, sabe? Então assim, é bem difícil, pessoal. É bem difícil quando você tem pais doentes e você acaba sendo as pessoas que tem que cuidar deles. Infelizmente a minha mãe ainda não é aposentada, meu pai também não. Então assim, é complicado pagar alguém pra cuidar deles, né? Eu também tô desempregada e a situação é complicada. Mas eu tenho essa sensação, pessoal, que mesmo se eu me casasse, meus pais continuariam sendo